Na manhã abafada de segunda-feira, um som seco rasgou o silêncio da Avenida do Contorno em Belo Horizonte. A princípio, pensaram ser um estouro de pneu ou um escapamento de moto, mas, segundos depois, um vendedor ambulante tombou sobre sua barraca de pastéis, com o crânio perfurado. O sangue escorreu pelo toldo e formou um rio rubro sobre o asfalto quente. Ninguém viu de onde veio o tiro e as câmeras de segurança apenas mostravam o momento em que a cabeça do homem explodia em meio à rotina matinal. A polícia isolou a área rapidamente, mas não havia vestígios de arma, projetil ou atirador. Testemunhas estavam em choque e o medo começou a se instalar como uma névoa espessa sobre a cidade. Os jornais classificaram como caso isolado, mas os mais atentos sabiam que havia algo errado. O homem assassinado não tinha inimigos, ficha limpa, e sequer era conhecido. Apenas mais um rosto comum na multidão. A paranoia deu seu primeiro passo. 3 dias depois, outro disparo ecoou no bairro Gutierrez. Uma jovem arquiteta foi atingida enquanto atravessava a faixa de pedestre com o filho pequeno. Ela caiu de costas, os olhos vidrados no céu, enquanto o garoto berrava sobre o corpo da mãe. A cena foi registrada por um drone de segurança pública. Ao analisar o vídeo, os investigadores perceberam um padrão perturbador. O ângulo do tiro sugeria uma trajetória longa, precisa, quase impossível, sem um ponto elevado e oculto. O engenheiro da perícia cruzou os dados dos 2 assassinatos e traçou linhas sobre o mapa da cidade. Os 2 pontos de tiro formavam um vetor que indicava um ponto central no bairro Luxemburgo, onde prédios de alto padrão ofereciam visibilidade estratégica. A hipótese do sniper começou a circular, mas a prefeitura desmentiu oficialmente. É uma coincidência cruel, disse o porta-voz, mas nas ruas as pessoas já evitavam janelas, sacadas e cruzamentos abertos. A cidade começava a se curvar sob o peso do medo. Na madrugada do sábado seguinte, o corpo de um vereador foi encontrado com um tiro preciso entre os olhos, dentro do próprio carro estacionado no subsolo do prédio onde morava. Nenhum vidro quebrado, nenhuma câmera captou o momento. Apenas o som abafado de um silenciador, gravado por acidente no microfone de um portão eletrônico.
pela primeira vez, uma vítima tinha nome, passado e inimigos. O vereador era investigado discretamente por envolvimento em milícias digitais e grilagem de terras na Zona Norte. A investigação ganhou corpo, o medo nova forma. Agora se sabia que o assassino não era apenas um doente mental, mas alguém com motivação. O terror deixou de ser aleatório e ganhou intenção. As autoridades negavam a existência de um atirador, mas a população já o batizara o Olho Morto. Blogs sensacionalistas traçavam teorias, conspiracionistas culpavam a maçonaria e redes sociais tornavam o atirador um anti-herói urbano. Enquanto isso, um detalhe passou despercebido. Todas as vítimas, até agora, tinham algo em comum. Estavam sob investigação por corrupção. O delegado responsável pelo caso, Júlio Bicalho, encontrou uma carta anônima sob o para-brisa do seu carro, um papel dobrado com 10 nomes e endereços. 3 deles já estavam mortos. Os outros 7 eram políticos, empresários e um promotor aposentado, todos envolvidos em algum nível com esquemas ilegais no Estado. Júlio hesitou em levar a informação à imprensa. Ao invés disso, instalou vigilância nos nomes restantes e reforçou sua segurança pessoal. Mas isso não impediria o que estava por vir. Naquela semana, mais 2 nomes da lista foram executados. Um empresário caiu morto ao sair da academia. Outro, um ex-secretário de obras, foi alvejado dentro do próprio banheiro, com o disparo atravessando a janela. O padrão continuava o mesmo: precisão absoluta, ausência de testemunhas, nenhuma pista física. Júlio começou a desconfiar que o atirador tinha acesso à planta dos prédios e aos horários das vítimas. Quando pediu acesso às câmeras da prefeitura, descobriu que muitas gravações haviam sido misteriosamente apagadas nos horários dos crimes. O cerco se fechava, mas não para o sniper, para a cidade. Toda tentativa de rastrear a origem dos disparos levava a becos sem saída. A teoria mais sinistra começou a se formar. E se não fosse apenas uma pessoa? E se fosse uma organização silenciosa, operando em rede, como uma célula autônoma de ex-militares especialistas em táticas de eliminação? Alguns relatos indicavam movimentações em telhados uma hora antes dos assassinatos, mas nunca no mesmo local. Júlio, atormentado
começou a se isolar. Já não dormia. Tinha pesadelos em que o som do tiro vinha antes da imagem, como se a morte estivesse à frente do tempo. Até que, uma noite, chegou em casa e encontrou um envelope sob sua porta. Dentro, uma única folha, com letras recortadas de revistas. Você desviou dinheiro da reconstrução da escola de Barreiro. Era para crianças. A cidade vê. Ele não teve tempo de correr. O tiro atravessou a janela da sala e o matou antes que o papel caísse de sua mão. Após a morte do delegado, o pânico tornou-se absoluto. 3 escolas fecharam por medo de novos ataques. Vários políticos fugiram da cidade, outros renunciaram aos cargos. A mídia nacional, pressionada, tentou conter a comoção, mas o rastro era impossível de encobrir. O último nome da lista era um ex-governador. Um helicóptero foi acionado para transferi-lo com segurança, mas o veículo explodiu segundos após a decolagem. Um míssil portátil, disseram. Um recado final brutal. As autoridades nunca assumiram oficialmente a existência de um sniper. Os crimes foram classificados como ações coordenadas de criminosos desconhecidos. A cidade, contudo, não esqueceu. Uma estátua foi erguida em silêncio por moradores na Praça da Liberdade. Um homem sem rosto, com uma mira telescópica no peito. No pedestal, uma frase entalhada: a cidade tem olhos e memória.